maravilhosa! Sejam muito bem-vindos ao canal Português para Desesperadas. Eu sou a professora Carol Mendonça e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a flexão de gênero do substantivo. Bom, gente, antes de começar o vídeo, já deixa aquele like, já dá aquela moral para sua prof, já sabe o que fazer, é aquele padrão que confirma que você colabora com esse projeto gratuito de educação. Like, inscrição, comentário, toda aquela moral que você achar que a teacher merece. Então vamos lá. O que é o estudo da flexão de gênero? É a gente pensar na palavra em relação à classificação de masculino ou de feminino. Calma, que a gente não está falando de sexo nem de sexualidade, a gente está falando de gênero da palavra. Uma palavra pode ter ou não um par. Se ela não tem um par, a gente vai simplesmente verificar se ela é feminina ou masculina. Por exemplo, a palavra caneta. Caneta não tem um par. Quando eu era criança, eu achava que a caneta era par do lápis, mas isso aí foi se quebrando com o tempo. Caneta e lápis não tem um caso, não rolam a família dentro do estojo. Esquece isso, pelo amor de Deus. Então, vamos lá. A caneta, o artigo que acompanha o substantivo caneta é o a, que é o artigo feminino. Se eu trocar, se eu usar um pronome, eu vou dizer aquela caneta, a minha caneta, essa caneta. Então, por aí, a gente consegue saber que caneta é um substantivo feminino, diferente de lápis, que é um substantivo masculino. Eu uso o lápis, aquele lápis, esse lápis. Nem a caneta, nem o lápis tem piu-piu, nem pepeca, não tem sexualidade, nem sexo envolvido aqui. Apenas gênero da palavra. Beleza, isso é para palavras sem par. Quando as palavras têm par, aí a gente pode adentrar a classificação. Primeiro, a palavra substantiva pode ser biforme, aquela que dá o nome a alguma coisa pode ser biforme. É o caso em que a gente muda só o finalzinho da palavra, então menino, menina, professor, professora, médico, médica. Muda só o finalzinho e, obviamente, os artigos e determinantes que vão acompanhar essa palavra. E dentro da classificação de biforme, né, de duas formas, uma para ele, outra para ela, tem também a classificação de heterônimo, que são palavras que não são parecidas, não têm o mesmo radical. Na verdade, na maioria dos casos não tem nada a ver uma com a outra, mas a gente sabe que se trata do par pelo nosso conhecimento de mundo. É o caso, por exemplo, de boi e vaca. Poderia ser boi e boia, poderia ser vaca e vácuo, mas não é. É boi e vaca, e a gente sabe que é o par porque a gente tem vivência. Às vezes os alunos falam assim, professora, que dia que vai ser essa aula, vivência? Fala, você tem que viver, prestar atenção no mundo ao seu redor. Então, pelo conhecimento de mundo, a gente sabe que é o par, mas as palavras são totalmente diferentes, como cavalo e égua também, homem e mulher, por que não? Que podem também formar pares. Então, é pelo conhecimento de mundo e não pela palavra em si. A gente chama de heterônimo e tem banca que vai classificar o heterônimo como um tipo de biforme, não deixa de ser. Aí tem os uniformes, os casos de substantivos em que a gente usa a mesma palavra, tanto para ele quanto para ela. São três casos. O primeiro caso é o comum de dois gêneros, em que a gente troca só o artigo ou só o determinante, que é o caso, por exemplo, de dentista. Para saber se é ele ou se é ela, eu vou ter que ver as palavras que estão juntinho. O dentista, minha dentista, aquele dentista, sua dentista. O que determina é quem acompanha e não a palavra em si. Esse é um caso de substantivo comum de dois gêneros. Temos também o uniforme sobrecomum, que é aquele que nem a palavra nem os determinantes vão mudar. A gente vai usar o mesmo tanto para ele quanto para ela. É o caso de criança. A gente usa a criança tanto para o menino quanto para a menina. Então, João é uma criança, Maria é uma criança. Aquela criança é um menino lindo, aquela criança é uma menina linda. Não muda nem a palavra e nem quem acompanha. Esse é o sobrecomum. E ainda a gente tem o substantivo epiceno, que é para o caso de animais que não tem o par ali de acordo. E para você saber se é ele ou se é ela, você vai ter que adicionar a palavra macho ou a palavra fêmea após o nome do animal. Então, é o caso de tubarão. Infelizmente, não tem a tubaroa, que eu acho que seria um nome incrível, mas você fala tubarão e você pode dizer tubarão macho ou tubarão fêmea.
Você pode fazer o mesmo com girafa, você pode fazer o mesmo com barata, e você pode fazer o mesmo com vários animais. Mas alguns vão ser biformes, como gato e gata, alguns vão ser heterônimos, como abelha e zangão, ou no mesmo caso do boi e a vaca que eu já tinha falado, e os demais. Aí você vai ter que encaixar nessas duas primeiras ou em epiceno, caso não tenha, né, uma forma, e você vai adicionar macho ou fêmea no final. Beleza? Coloca aqui o que você achou desse vídeo. Se você tiver alguma dúvida sobre algum animal e seu par, alguma palavra e o seu par, pode escrever aqui também. Lembrando que, caso surja em você a dúvida sobre a questão de neutralidade da língua, sobre respeito às pessoas trans, às pessoas travesti ou às pessoas que têm uma questão de identidade de gênero, saiba que essa aula é uma aula superficial sobre classes de palavra, sobre classificação do substantivo quanto ao seu gênero. Essa questão sexual e de sexualidade, ela vai muito além, a gente precisa de mais tempo para conversar. A gente precisa chamar alguém aqui para me ajudar, alguém que tenha uma experiência de vida dentro desse assunto, para a gente trocar essa ideia e fazer de uma maneira respeitosa, de uma maneira inteligente, uma maneira gramaticalmente correta para saber fazer no concurso também, sem desrespeitar ninguém, tá certo? Coloca aqui a sua opinião. Se você quiser ver um vídeo desse tipo, você me fala também, que eu vou ter o maior prazer em convidar alguém para gravar comigo, tá bom? Não tem jeito, vai passar até o próximo vídeo. Fui!